pro Everest sempre de cima, se liga. Foda-se a queda, eu tô focado na meta. Tipo Dandara peitando assim, asinha. Tipo Pantera, punho e cabeça erguida. Pelas crianças tô tipo Emicida. Flow faraônico, se liga nas rimas. Como um Tim Maia acelerado na vida. É sobre nós, ouve o papo da drica. Um bom malandro, conquistador. Naipe de artista, Mano Brown já falou. Eu sou a história sendo ignorada. Minha narrativa 7 palma enterrada. Mas essa merda minha alma já tá cansada. Sem energia, quase esgotada. Eu tipo Julius, 2 empregos. De cabeça erguida com a responsa no peito. Eu tipo Julius, 2 empregos. E ainda seu Madruga, sem dinheiro. Mais valioso que a Copopura em Roma. Foda-se, tora ali, põe ele na lona. Mais destrutivo que bomba nuclear. Eu sou o preto que ousou sonhar. Um jovem negro querendo prosperar. Um neguinho abusado que não vai mais aceitar. Nem vai se rebaixar, ou tampouco frear. Tipo caveirinha, escolhi acreditar. Quanto ao racismo, resolvam consigo. Desfaz a pose e para com esse cinismo. Sem falsidade, piada ou sorrisinho. Ando na calma, mas não sou teu amigo. Tô pela paz, não ódio, anda comigo. Escrevi essa pra servir de aviso. Sem piadinha, barquinho. Se vai arriscar, irmão, aí é contigo. Nego, esquece as joias, foca no objetivo. Eu sei tá foda, mas tu não tá sozinho. E o plano do sistema é te ver fudido, nego. E o plano do sistema é te ver fudido, nego. E o plano do sistema é te ver fudido, nego. KMC ao vivo na Sala do Templo, aparecendo aqui para trocar uma ideia, né, sobre algumas coisas que eu penso e que eu acredito e tal. E, enfim, esse projeto, né, que é o nosso projeto de fazer uma apresentação ao vivo, de mostrar algumas faixas, ele, apesar de ser divertido de se fazer, ele tem também um objetivo. E as faixas que eu escolhi, que são a Flow Faraônico, logo após a Lírica K, a Linhas à Deriva e fechando com Eu Tô Tentando, que é uma das últimas músicas que eu compus e tal. Todas essas faixas, elas conversam com um mesmo tema e por isso elas estão nesse projeto. E esse tema em questão é questionar algumas coisas da nossa sociedade, da nossa sistemática e da forma como a gente se relaciona. Então, primeiramente, eu quis trazer essas faixas porque elas seguem uma crescente nessa temática. E a temática é o debate sobre a forma como a gente se organiza dentro dessa nossa sociedade. E aí não tem como eu não falar sobre o capitalismo e sobre como dentro dessa sistemática do capitalismo a gente começa a condicionar a nossa dinâmica de vida. Só que eu não tenho como também trazer essa questão sem falar sobre uma questão muito individual. Então todas as faixas elas seguem entre aspas, um mesmo padrão, que é apontar algumas dinâmicas que eu discordo como sendo dinâmicas saudáveis. São dinâmicas que eu acredito que empurram a gente para um certo abismo sociológico, só que ao mesmo tempo trazendo também uma questão muito intimista e individual. Ou seja, eu trago algumas angústias minhas, algumas questões muito minhas que são geradas por essa sistemática para traçar esse panorama. Então é sempre uma conversa sobre o eu lírico e a sociedade que o afeta. Então eu estou sempre falando sobre o capitalismo e como ele afeta de uma forma generalizada as pessoas, mas também a partir da perspectiva individual minha. E, querendo ou não, eu tenho um corpo, um gênero, uma orientação sexual, uma ocupação profissional, e é a partir de toda essa dinâmica que eu vou traçar a minha questão individual, conversando com a questão generalizada. Então,
A partir da primeira faixa, que é a Flow Faraônico, eu trago algumas referências pessoais minhas, dentro até do universo do hip hop, para apontar contradições e dinâmicas que eu não acho muito saudáveis dentro do capitalismo. Mas essa primeira faixa é uma coisa bem de esbarrar nos temas, mas sem se aprofundar tanto. A próxima faixa, a Lírica K, já começa a mergulhar um pouco mais dentro desse tema, né? Mas de maneira um pouco mais profunda. É como se eu fizesse a cada faixa um mergulho um pouco mais profundo, obviamente dentro da minha visão. Eu não gosto de encarar a minha produção artística como sendo uma coisa vertical em que eu despejo sobre o ouvinte aquilo que eu acredito, e isso tem que ser levado como a verdade absoluta. Eu gosto de encarar muito mais num lugar horizontal, onde eu tenho a minha visão, e aí isso vai se somar com a visão desse ouvinte, daquele ouvinte, daquele ouvinte, daquele ouvinte, e a partir daí, quem sabe, a gente pode ir produzindo um pensamento crítico mais saudável ou que jogue para um outro lugar, mas que pelo menos a gente discuta as coisas que estão acontecendo e não somente assimile essas coisas como sendo a coisa natural e uma coisa pré-estabelecida, saca? Obviamente sempre respeitando a minha realidade e o meu recorte social também. Eu não tenho como querer falar de maneira ativa ou como se eu fizesse parte da realidade, por exemplo, de uma pessoa que vive uma realidade de um outro gênero ou de uma orientação sexual diferente da minha. Isso são coisas que eu tento respeitar bastante, e até por isso eu entendo que a minha arte vai conversar muito da minha realidade com aquilo que eu estou questionando, e a partir daí eu espero agregar pessoas que estejam dispostas a questionar essas dinâmicas, né? E batendo nessas dinâmicas, tem algumas questões que eu gosto de... que eu gosto não, né? Eu sinto a necessidade de apontar. Então, existem alguns termos dentro da nossa sociedade, principalmente pensando nessa dinâmica capitalista, que são estabelecidos meio que como se fossem naturais e universais. Há um exemplo prático, seria a meritocracia, por exemplo. A gente acaba encarando muitas vezes a meritocracia como se fosse uma dinâmica naturalmente estabelecida em que a gente vai viver a partir disso. E, assim, teoricamente, a meritocracia ela se apresenta como uma coisa bem bela até, uma coisa que tipo assim, poxa, que bacana, então é só a gente arregaçar a manga e trabalhar a partir disso e disso que o mérito garantirá um sucesso. Quando, na verdade, quando a gente bota em confronto, né, a teoria da meritocracia com a prática da realidade a qual a gente está inserido, a gente percebe que essa dinâmica não vai acontecer como ela se propõe, porque a base do que faria funcionar a meritocracia seria um lugar, um ambiente em que as pessoas estão num pé de igualdade, ou melhor, de equidade para as oportunidades. Então eu só consigo competir de maneira igual quando eu tenho as mesmas oportunidades, que todo mundo está inserido no mesmo ambiente que eu. E aí o que eu busco com essa coletânea de faixas é justamente questionar coisas como a meritocracia. Não somente a meritocracia diretamente, mas toda essa dinâmica social que sustenta e envolve o capitalismo. E aí eu não tenho como fugir, por exemplo, de bater em questões, por exemplo, raciais, porque eu ocupo um lugar dentro desse espectro racial. Eu sou um homem hétero cis, sim, mas que é negro, de 25 anos, que ocupa uma posição dentro dessa sociedade. E dentro dessa sociedade brasileira, o racismo ele se apresenta enquanto estrutura, e aí é importante demais a gente refletir que estrutura é essa, ou o que o racismo estrutura.
e não tem como fugir sempre da dinâmica do capitalismo. Mas eu não gosto muito de ficar batendo nessas questões como se fosse uma coisa lúdica e muito que está pairando no ar, porque a gente fica generalizando muitas questões. Por isso que eu tento trazer nas músicas essa questão individual e essa questão generalizada. Porque quando a gente fala sobre o geral, a gente está falando sobre uma coisa real, mas não é como se não existisse um indivíduo. Liricacá. Fala pra eles cair. No beat, litros de suor que tão rolando até na folga, faz parte da minha caminhada. Litros do meu sangue fazem parte dos cifrões nessa sua herança roubada. Facas vêm em homem, sigo esperto, olho aberto, mano, não distrai por nada. Vai demorar pra entender que essa ganância é só burrice, isso não te soma, só atrasa. Ou se entenda, não vale a pena trocar sua vida por essas migalhas. Compreenda, na compra e venda, hiena segue dando gargalhada. Fascínios, delírios, disfarces, colírios, velha dança coreografada. Pessoas sem brilho, ceifando sorrisos, toda essa desgraça é programada. Querendo não criar problemas novos, mas sem a solução para os antigos. Querendo escapar desse seu ódio, se eu entro nessa dança eu tô fudido. Querendo saciar a minha fome de viver, tentando observar além do que eu posso ver, cuidando dos outros enquanto sou caco. Tá tudo errado. Somente com um sorriso amarelado, somente enxergam números de um saldo, somente reduzido, alienado, somente deu o play que eu tô no páreo. Se liga na resposta do teu papo, se liga pros amigos eu tô salvo, se liga na postura do teu papo. Postura é minha resposta e eu já tô destravado. Fazendo da caneta minha cara. Mas essa eu escrevi pensando em me salvar. Fuzis jamais vão me acompanhar. Essa linha, mano, eu escrevi só pra somar. Somente com um sorriso amarelado, somente enxergam números no saldo, somente reduzido, alienado, somente deu o play que eu tô no páreo. Se liga em quem tá andando do lado, se liga pros amigos eu tô salvo, se liga na postura do teu papo. Postura é minha responsa e eu já tô destravado. Fazendo da caneta minha cara. Mas essa eu escrevi pensando em me salvar. Fuzis jamais vão me acompanhar. Essa linha, mano, eu escrevi só pra somar. Fazendo da caneta minha cara. Mas essa eu escrevi pensando em me salvar. Fuzis jamais vão me acompanhar. Essa linha, mano, eu escrevi só pra somar. Só pra somar. É o indivíduo, é a experiência individual de cada um que vai compor essa dança social. E aí a gente vai conseguir traçar uma generalização que vai falar sobre a maioria para poder analisar como as coisas estão funcionando, mas não se pode ignorar as questões individuais, porque no fim cada um vai ter uma realidade, uma vivência. Então, eu sou uma pessoa negra, do sexo masculino, cis, só que isso não significa que a minha experiência de vida resume todo mundo que se enquadra nesse mesmo lugar, porque cada um tem um tipo de criação, por exemplo, cada um também está numa classe social e cada um vai ter uma maneira de lidar com as coisas.
enquanto ser emocional, a gente responde a determinados estímulos de maneiras diferenciadas. Mas, na minha visão, é extremamente importante também entender o coletivo e o geral para poder fazer um apanhado até sociológico para analisar as coisas e como as dinâmicas sociais se discorrem, né? Mas sempre sem esquecer a questão individual. Não um lugar de individualismo, de tipo, eu sou capaz de fazer e acontecer, de traçar a mudança do mundo a partir daqui. Não, mas eu sou capaz de me juntar a pessoas que estão conversando com o mesmo ideal que eu, ou então que estão sofrendo pelas mesmas mazelas que eu, para a gente começar a fazer uma movimentação que vai gerar impactos em outros indivíduos e a partir daí a gente vai gerar uma movimentação coletiva. Essas músicas, elas caminham muito nessa escalada, né? Do meu individual conversando com o coletivo e como eu sou afetado, para ir mergulhando cada vez um pouco mais nessa temática, mas sempre muito essas 4 faixas mergulhadas em como o capitalismo se estabelece e como ele faz a gente se sentir perante o mundo, porque em muitas situações, até por conta de como é estabelecido a produtividade desse sistema, isso faz com que a gente se jogue em lugares que no fim vão significar um pouco uma tortura pra gente, porque nem todo mundo se adapta a esse estilo de vida. E é aí que eu começo a querer esbarrar na problemática do capitalismo, que é essa coisa de encaixotar as pessoas e determinar que existe uma coisa chamada normal e existe uma outra coisa que tudo que não for encaixado dentro do normal vai ser marginalizado. Isso vai se expandir para questões de raça, onde você tem o branco como sendo universal, tanto que as pessoas brancas nem se identificam como sendo uma raça, é como se fosse tipo assim, isso daqui é o panorama normal, é o natural, e a partir daqui surgem as coisas. Você vai ter a questão de sexualidade, onde a heterossexualidade é vista nessa nossa contemporaneidade como o padrão e o normal, em que a gente nasce nisso, e aí talvez a partir disso a gente vai mudar ou se identificar com outra coisa, quando na verdade eu não acredito nisso. E aqui eu estou trazendo a minha visão artística também, e também enquanto cidadão. Não acho que funciona muito, não acho muito produtivo a gente ficar separando o artista de mais uma pessoa que está inserida na sociedade e sofrendo com as coisas da sociedade, e usufruindo dos privilégios ao qual eu estou inserido dentro dos meus recortes. Tem as questões de gênero também, só que obviamente eu trato tudo com muito respeito e tento ter a minha voz ativa a partir da minha vivência. Enfim, e aí falando sobre toda essa construção narrativa na escolha mesmo, né, de cada faixa, é muito sobre essa construção a partir do individual e do geral. E a partir do individual eu acho importante falar de algumas coisas, e eu acredito que a última faixa, eu estou tentando, ela bebe muito mais dessa fonte individual para jogar à luz o quanto essas coisas gerais me afetam individualmente enquanto artista, né? Enquanto pessoa, né? Mas aí, como eu estou fazendo um trampo artístico, eu vou usar esse lugar para apontar essas coisas. Mas individualmente falando, essa própria faixa, ela traz essa coisa, esse apelo muito individual, em que eu começo o próprio refrão, que é: querem porque querem o meu sangue, mano, juro, eu tô tentando resistir a tudo isso. E tudo isso representa muita coisa. E essa muita coisa, ela, analisando cada faixa dessa, todas essas faixas, essas 4 faixas nesse coletivo,
elas representam essa angústia individual. E eu gosto de brincar com isso, de trazer o quanto me afeta individualmente para traçar o macro. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que optei por, em algum lugar, seguir esse roteiro, né, dessa nossa sociedade. Então eu sou uma pessoa que trabalha e que trabalhando foi estudar e que estudando foi correr atrás do próprio sonho. Então hoje eu acumulo no mínimo 3 ocupações, que é um emprego, um outro emprego e a minha atividade relacionada à arte, à música, à poesia, à produção audiovisual. E não tem como vivenciar isso sem se desgastar emocionalmente. Então, todas essas faixas, e a última faixa eu acho que justamente pela organização das faixas seguirem uma escalada, a última faixa, que é a Eu Tô Tentando, ela evidencia muito melhor tanto a minha crítica geral quanto a minha situação individualizada e as minhas angústias e o meu desespero e a minha questão com a saúde mental também, e o quanto eu estou me sentindo amassado por essa questão de produtividade, porque Linhas à deriva, Caim MC, eu mesmo. Então vamos lá. Trago linhas agressivas, elas são minha arma. Trago a morte a cada trago, mas quem se importa? Uso linhas tão sensíveis que te toca a alma. E se te trago pro meu mundo, só não vai embora. Fiz poemas escondidos só porque eu amava. Esqueci de me amar, por isso eu parei. Refletido no espelho e minha alma brilhava, mas eu só consegui ver quando me perdoei. E com a música dou voz a todos meus conflitos. Tu só não entende porque ainda não cantei sobre mentiras que te contam quando gritam mito, mas a verdade sempre esteve exposta pra vocês. E se eu só posso cantar, mano, pode deixar. Bolo outra, puxa e passo, essa vai bater. E sobre a lei eu sei lá, sempre vão me julgar. Essa planta é proibida, mas me diz por quê. E se eu só posso cantar, mano, não vou parar. Bolo outra estratégia pra chegar em você. E sobre posso, sei lá, essa não é sobre comprar. São só linhas à deriva até tu entender. Até tu entender. Empilhando ossos dos nossos de novo e de novo. É o sangue do povo pintando o Brasil na fila de ossos, a fome dos nossos. Mas foda-se o povo, urgente é empilhando ossos dos nossos de novo e de novo. É o sangue do povo pintando o Brasil na fila de ossos, a fome dos nossos. Mas foda-se o povo, urgente é o fuzil. É o fuzil. Quanto tempo até essas árvores caírem? Quanto tempo pra esse rio apodrecer? Quantos anos esse ar que eu respiro me dará mais um suspiro antes do fim acontecer? Quanto tempo até essas árvores caírem? Quanto tempo pra esse rio apodrecer? Quantos anos esse ar que eu respiro me dará mais um suspiro antes do fim acontecer? No fascínio dos delírios, os conceitos e pronto ganham brilho. Eu me pergunto se isso é viver no delírio da fartura a todo custo. Quanto custa esse absurdo ver sua alma apodrecer? Não te intriga tanto lucro na mão desses caras sujos? Não é papo de maluco, me diz por quê. Não te afeta observar toda essa festa diante de tanta miséria onde que a gente foi se perder. Se eu não puder cantar, vou me reinventar. Faço o velho virar novo, mas sem me perder. E se for sobre prosperar, mano, pode colar. Grana é bom, eu também quero, mas sem me perder. E se não puder cantar, ainda posso gritar. Tipo um pantera, eu me defendo, o culpado é você. E sobre ódio, eu sei lá, só não venha me testar. Minhas rimas são tua chance de tentar aprender. E quem ousa perguntar, mano, vou te falar. Subemprego não é vida, então vai se fuder. Eu tô na meta de rimar, só não venha me testar. Quando o beat é boom bap, eu sou proceder. Até queria cantar sobre grana e amar. É doloroso viver a vida vendo o mal vencer. Curtindo batida e dançar com aquele pra torrar. Quando o beat é boom bap, chamo o JVG. O JVG no beat, JVG porra. no beat, porra. Na minha visão, é isso. Tipo, a gente tem uma organização social hoje em que tudo nos joga no lugar de produzir.
E aí, até mesmo quando a gente está trabalhando com aquilo que a gente ama, ou quando a gente está vivendo um hobby que seja, em algum grau a gente joga esse tecido da produtividade para dentro dessa coisa. Então, mesmo nos dias, por exemplo, que eu estou de folga dos meus outros 2 trampos, essa terceira ocupação, que é a questão artística, ela vai trazer uma dose dessa produtividade compulsiva de, putz, eu não posso estar à toa aqui assistindo um filme, assistindo uma série, lendo um livro que seja, sem estar produzindo algo. Então, mesmo quando eu estou nesse meu momento de lazer, existe uma chama dentro de mim que me joga nesse lugar de tipo assim, caraca, esses 30 minutos que eu estou aqui panguando, eu poderia estar produzindo uma peça artística, uma crítica a qualquer coisa dessa sociedade. E é necessário tentar baixar a sua frequência para entender o momento que você está vivendo e entender até essa necessidade de tipo assim, ok, isso daqui não precisa se banhar de um lugar de produção. É óbvio que enquanto o artista que eu quero me colocar como contra a cultura ou dentro do movimento do hip hop, eu não tenho como, dentro da forma como eu enxergo, logicamente, eu não tenho como me enxergar dentro da cultura hip hop e não fazer um movimento contra a cultura. Mas eu também preciso entender e saber preservar a minha individualidade. Porque se eu não conseguir manter a minha saúde mental e o meu equilíbrio emocional, eu não vou conseguir produzir absolutamente nada. Então, a escalada dessas faixas, elas falam muito sobre isso também. E observar a escalada dessas faixas no ao vivo é perceber o quanto eu estou sofrendo com essa movimentação de produtividade e não só sofrendo, mas também tentando lutar contra, onde eu estou tentando resistir a tudo isso e me manter com os pés no chão para continuar produzindo artisticamente músicas ou poesias ou peças que vão elucidar essas problemáticas sociais. Então não existe essa faixa aqui dentro desse ao vivo, né? Não existe essa faixa aqui, a Flow Faraônico. Ela não está falando sobre um bagulho que as outras faixas não estão falando, mas ela está falando de um jeito dela. Então a Flow Faraônico, como é a primeira faixa, ela fala de um jeito um pouco mais raso até e vai seguindo essa escalada para a Lírica K, para a terceira faixa, que é a Linhas à Deriva, e depois para a quarta faixa, que é Eu Tô Tentando, que basicamente é isso, é o momento em que eu chego e é como se eu estivesse numa profundidade, num lago congelado, em que eu tô subindo numa reta e eu tô tentando puxar ar, só que eu tô imerso dentro da água. E aí quando eu chego lá em cima, aí eu tô tentando, que é só eu tentando puxar ar. Eu só tô tentando me manter vivo, não tô tentando pegar essas problemáticas que eu tô apontando e resolvê-las. Não, eu só tô tentando respirar para me manter vivo e a partir daí, agora falando no lugar de artista, convidar as pessoas a observar essas coisas que estão me afligindo, porque não é possível que essas coisas estejam me ferindo e estejam só me ferindo, porque aí, ok, talvez eu esteja só louco da minha cabeça e perdendo a sanidade, o que não deixa de ser um pouco de verdade, mas existe dentro dessa insanidade vários pontos da realidade que eu estou arranhando. E o que eu tento com a minha música, com a minha poesia, até com a minha conversa também, quando eu estou trocando ideia com algumas pessoas, é só convidar as pessoas a observar a própria realidade. É tipo assim, você acha que isso que você está vivendo é saudável para você mesmo? Eu não estou nem pedindo para você olhar para o outro
pro seu vizinho, pro camarada lá do outro bairro, pra você mesmo. Tipo assim, você acha saudável você tá vivendo esse estilo de vida? Porque eu acredito muito que a maioria das pessoas gostaria de estar fazendo outra coisa. E ela só não consegue estar fazendo outra coisa por uma questão de tempo. E com tempo eu quero dizer o seguinte, qualidade de tempo. Porque não adianta eu dizer que de 7 horas da manhã às 16 horas eu tenho uma ocupação e que a partir das 16 eu tô livre, que esse tempo eu vou conseguir usufruir para mim. Porque nesse tempo vago eu tenho uma série de responsabilidades. Eu tenho uma casa para cuidar, eu tenho uma família muitas vezes para cuidar, eu tenho uma atenção a ter que dar para outras pessoas. E muitas vezes acontece de eu precisar de ter um outro emprego para poder também dar conta das minhas necessidades, das minhas demandas. Então acaba que a gente cai num lugar em que cultura, arte e entretenimento se tornam um artigo de luxo, quando na real, pelo que eu acredito e pela minha experiência de vida, o meu sentimento, não são, não só sentimento, mas até analisando mesmo a nossa história enquanto humanidade, cultura, arte e entretenimento são coisas naturais. A gente tem desde o princípio manifestações artísticas, manifestações culturais, e a gente precisa disso para viver. Só que atualmente parece que essas coisas são luxos. Então ter acesso, por exemplo, a um teatro é uma coisa para uma determinada classe social dali para cima. Então eu preciso ter grana, preciso ter maneira de me deslocar. É por isso que se bate em várias teclas, desde transporte público a acesso a emprego, como coisas básicas, porque a gente não se organiza de maneira social para garantir privilégios para determinadas pessoas. A gente se organiza de maneira social para que o coletivo usufrua de tudo que o coletivo consegue produzir. E a gente atualmente não tem uma relação saudável entre produção e consumo. Nem tudo que a gente produz, todas as pessoas têm acesso. E é possível que se tenha isso. Eu tento encarar a minha arte e as coisas que eu trabalho como um holofote para questionar essas coisas. Então eu não quero trazer verdades absolutas. Eu quero só trazer uma luz a determinados temas que parecem muito naturais e verdades absolutas para a gente questionar. Então eu quero apontar para determinadas coisas, como eu falei anteriormente sobre a meritocracia, e dizer, olha, existe esse conceito aqui ao qual a gente está habituado desde que a gente nasceu. Mas esse conceito contempla toda a sua humanidade, a sua individualidade? Eu acredito que não. Então é nesse lugar que eu quero martelar e bater, e esse ao vivo, essas faixas, elas trazem uma escalada nesse lugar. E é assim que eu convido a todo mundo a questionar e fomentar e somar nas ideias. Bem nesse lugar horizontal e não numa visão vertical de maior ou melhor. Eu tô tentando. O JVG no beat, pô. Querem porque querem o meu sangue, mano, juro, tô tentando resistir a tudo isso. Fé é onde a febre ferve tanto há muitos anos, não tô aguentando, eu quero fugir. Querem porque querem o meu sangue, mano, juro, tô tentando resistir a tudo isso. Fé é onde a febre ferve tanto há muitos anos, não tô aguentando, eu quero fugir. É que a ferida que nunca viu curativo, eu sigo firme, forte e vivo entre Ryans e feridos. Mesmo assim eu não desisto e sigo honrando o compromisso de continuar a história. Mas vai saber o que eles querem de mim. Tô cantando socorro, alguém dê play nessa aqui. Escrevo algumas dores e me sinto sozinho, mas cheguei no seu fone, acho que esse é o caminho.
mas vai saber se ser feliz ao final. Ontem trombei um mano de coração partido, disse que não entendia como pode afinal o bicho, o homem ser assim tão destrutivo. A gente finge que existe um normal, matamos uns aos outros sempre em nome disso. Adoecemos sempre nesse ciclo infernal, mas aquele 1% segue lucrando com isso. Eles nos querem de um jeito teatral, só mais uma roupagem, continuo servindo. O racismo no Brasil é sempre tão natural que você se incomoda apenas por ouvir isso. Querem porque querem o meu sangue, mano, juro, tô tentando resistir a tudo isso. Fé é onde a febre ferve tanto há muitos anos, não tô aguentando, eu quero fugir. Querem porque querem o meu sangue, mano, juro, tô tentando resistir a tudo isso. Onde a febre ferve tanto há muitos anos, não tô aguentando, eu quero fugir. É que outro dia eu tive um sonho tão lindo, crianças que se foram agora estavam sorrindo. O estado violento há muito tempo extinto, mas o despertador me lembra que eu tô fudido. Me ensinaram que devo seguir Cristo, mas vi alguns irmãos que entenderam errado. Aquele ensinamento era sobre abrigo, mas seguimos ignorando desabrigados. Desculpa se meu papo trouxer conflito, vou torcer pra que você não se sinta culpado, mas também quero que você sempre lembre disso, que somos responsáveis pelo certo e o errado. Escrevi essa pra lembrar que eu tô vivo, porque esse mundo sempre quer nos ver enterrado. Mas vi outro dia que o amor segue vivo, apesar da mentira propagar o contrário. Querem porque querem o meu sangue, mano, resistir a tudo isso. Fé é onde a febre ferve tanto há muitos anos. Querem porque querem o meu sangue, mano, juro, tô tentando resistir a tudo isso. Fé é onde a febre ferve tanto há muitos anos, não tô aguentando, eu quero fugir. Querem porque querem o meu sangue, mano, juro, tô tentando resistir a tudo isso. Fé é onde a febre ferve tanto há muitos anos, não tô aguentando, eu quero fugir. Querem porque querem o meu sangue, mano, juro, tô tentando resistir a tudo isso. Fé é onde a febre ferve tanto há muitos anos, não tô aguentando, eu quero fugir. Querem porque querem o meu sangue, mano, juro, tô tentando resistir a tudo isso. Fé é onde a febre ferve tanto há muitos anos, não tô aguentando, eu quero fugir. Eu quero fugir.